Sinec. Começa agora o programa Família em Pauta, um espaço dedicado aos relacionamentos familiares. Falaremos com convidados sobre casamento, empreendedorismo familiar, pais e filhos, relacionamentos tóxicos, abusivos, entre outros assuntos que interessam a todos que vivem os mais diversos tipos de relacionamentos. Não percam, pois hoje o Família em Pauta traz um convidado muito especial, TV Sinec, www.tvsinec.com.br. Boa tarde, mais um sábado aqui na nossa querida TV Sinec, transmitindo o nosso programa Família em Pauta. Eu estou aqui mais uma vez responsável por substituir a nossa querida missionária Miriam Barbosa. E hoje nós vamos abordar um assunto super importante. E eu estou aqui com o meu convidado de hoje, pastor Josué. Seja bem-vindo ao Família em Pauta. Boa tarde. Quero agradecer ao coração aqui ao convite, feito pela Luana, para a gente estar aqui neste sábado para tratar um assunto muito importante, que tem perturbado, tem tirado a paz de muitas famílias, Eu creio que vai ser edificante, vai ser muito bom, principalmente para aqueles que têm um filho adolescente. Fique atento aí. Exatamente. E é por isso que eu te convidei, porque eu ouvi o testemunho, eu achei muito forte o teu testemunho, ainda porque eu te conheci nessa fase já, Depois a gente vai falar num segundo momento sobre essa fase em que nós nos conhecemos, que você... Deixa eu apresentá-lo, O pastor Josué, ele é produtor do curso de escatologia do arrebatamento ao juízo final, então ele é um profundo conhecedor sobre o assunto. Também debate em suas redes sociais, tem um canal, tem 2 canais no YouTube, e os 2 juntos já somam mais de 80 mil inscritos, então ele debate assuntos polêmicos também, como geopolítica. Ele é um profundo conhecedor e estudante desses assuntos, e conhecedor, passa muito conhecimento também, com a produção desses conteúdos. E hoje ele vem dar o seu testemunho para justamente passar para as famílias brasileiras, porque ao ouvir o testemunho, eu sei que tem muitas famílias que passam por isso, estão passando nesse momento, Então, para introduzir na história, pastor, me fala aqui uma coisa. Você vem de uma família cristã, nascido em berço evangélico. É isso mesmo, Sim, Lu. Vim de uma família evangélica, sou neto de pastor, filho de líder de intercessão das Assembleias de Deus, filho de maestro de orquestra da igreja. Todos os meus irmãos são músicos, musicistas, E mesmo tendo nascido numa família tão abençoada como esta, Por isso que eu falei da questão dos adolescentes, Mesmo tendo sido criado numa família como essa, na minha adolescência, essas coisas me chamou a atenção. Por isso eu gostaria de estar também falando hoje com as mães, com os pais, sobre o cuidado que deve ter, principalmente nessa faixa etária, em que é a faixa etária em que se desperta essa curiosidade de conhecer essas coisas que no final só leva à destruição. Você, no seu testemunho, você diz que conheceu o mundo das drogas. Não, foi a introdução, No primeiro momento ali, foi aos 14 anos, foi isso? Isso, exatamente. Eu tendo 14 anos, Quando chega essa fase aí dos 14, 13 anos, tem muito aquela questão de aceitação no grupo de amigos, E para ser aceito no grupo de amigos, a pessoa tem que ser aquele garoto para frente, moderno, avançado, conhece tudo, E se o garoto não tem um respaldo dentro de casa, não tem um respaldo do pai e da mãe nesse momento, ele vai acabar sendo levado por essa influência, porque ele vai querer ser aceito no grupo em que ele vive, E ele acaba sendo motivo de chacota, porque hoje em dia eles usam um termo aí, os adolescentes, BV, BV. Eu, outro dia, ouvi um sobrinho falando BV, eu falei, o que é BV?
boca virgem, né? Que nunca beijou. Então, Aí já é motivo de chacota. quem é BV já é motivo de chacota, né? Entre os garotos de 12 e 13 anos, né? E esse é só um exemplo. E aí vem aquela questão, você já conheceu isso, já ouviu falar disso, ouviu falar daquilo? Como na minha época, né, o meio evangélico era um pouco mais rigoroso para com as crianças, principalmente a Assembleia de Deus, né? Você É não uma podia, doutrina bem rigorosa. bem rigorosa. Você não podia jogar futebol, né? Não poderia ir num parque, num circo. Então você acaba ficando com aquela curiosidade de conhecer todas essas coisas, né? E aí, como diz o ditado, né? Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. E aí eu, nessa curiosidade de querer conhecer essas coisas, eu fui apresentado, a princípio, para a bebida alcoólica, que é o que eu disse, né? Que bebida alcoólica ela é a porta de entrada para todas as outras coisas. Então, tem muitas pessoas que falam assim, meu filho, minha filha, um adolescente, mas o máximo que ele faz é tomar uma cervejinha, um chopinho. Eu também comecei com uma cervejinha e com um chopinho, com 14 anos de idade, e abriu a porta para todos os demais vícios. É isso que eu ia perguntar. Então, essa foi a porta de entrada. Uma coisa que, aos olhos de muitos, inocente. Tomar ali uma cervejinha. Meu filho está só tomando uma cervejinha, mas isso te abriu. Teve um momento em que isso já não fazia mais diferença. E aí, depois disso, o que foi? Então, aí foi primeiro, inclusive a bebida, né, foi numa festa de noivado, de vizinho, né, chegou lá, e foi a primeira vez que eu peguei um fogo, né, com 14 anos de idade. Uma bebedeira. É, uma bebedeira. Aí, automaticamente, né, aquela questão de você tomar uma cerveja, um chopp, já você, como um adolescente, quer ter também um cigarro na mão também, né, para fazer um chá. Você acha que é chá, né? Mas antigamente era, né? Era chá. Inclusive, antigamente... Na minha época era super charmoso fumar. Novela, filmes, né? Era comum. Era comum. Restaurante, o pessoal Restaurante, acendia cigarros, tá? Hoje isso os carros hoje em dia... Não, foi abolido, graças a Deus, não sei se ainda estão vindo com cinzeiro. Está vindo com cinzeiro o carro hoje em dia? Acredito que não. Acho que nem vem mais com cinzeiro, né? Então, que não. mas para vocês verem como é que era antigamente o cigarro, até né? no banco de trás, né? Na porta do banco de trás tinha. Tinha o cinzeiro, né? Então, era muito charme para um adolescente, né? Estar com um cigarro na mão e um era copo charme de cerveja. demais, era né? Charme demais. Então, era tudo. Acender um cigarro na roda sonho, de amigos. Era o sonho de consumo de um adolescente, né? E depois do cigarro, como a gente não tinha tanto acesso na minha época, né? A droga como hoje, né? Então a gente partiu para aquele negócio de comprar alguns comprimidos que a gente sabia que é de tarja preta, controlado em farmácia. Então já é bebida, cigarro e agora um tarja preta. E quem que era o incentivador? Eram os amigos mesmo? Os próprios amigos, lá, né? Os próprios amigos. Vamos lá. Olha, nós conhecemos o fulano de tal aí, ele diz que conhece uma farmácia aí que dá para comprar isso aqui, diz que é muito bom com bebida. E aí pega aquele tarja preta, diazepam e outras coisas do gênero aí, né? Que não precisa nem falar o nome, fazer propaganda para ninguém. E misturava com bebida alcoólica. Mas até então eram remédios que vendiam na farmácia, vocês conseguiam ter acesso a essas medicações. Exatamente. E utilizavam junto com álcool, tudo para... Exatamente. Por isso que é uma coisa que eu quero já chamar a atenção para os pais aqui, que é justamente isso aí, deles darem essa atenção para o filho, né? E conversar com o filho, para explicar para o filho que essa questão de aceitação no grupo de amigos não deve passar por isso daí, né? Que, pelo contrário, ele pode muito bem ser aceito demonstrando outras qualidades, outras aptidões, e não necessariamente fazer o que todo mundo faz. Pelo contrário, né? Muitas vezes ele vai ser o centro das atenções justamente por fazer o diferente, né? Então, e mostrar, incentivar o adolescente o quanto é bom ser diferente, o quanto é bom ser o Maria vai com as outras. E mostrar que ele tem a sua opinião, que ele é um cara de atitude. Falar, isso aí também é bonito, isso aí é atrativo também, né? E deixa eu te perguntar, e nisso tudo, os teus pais, que momento caiu a ficha que quando eu te perguntei, você disse que você foi o único dos 7 que, infelizmente, foi para esse caminho. Sim, exatamente. Quando caiu a ficha, eu já estava, na realidade, bebendo, fumando e já
tomando esses comprimidos que a gente comprava em farmácia. Isso né? você ficou dependente desses comprimidos também? Sim. Aí se torna quase que automático, né? Você vai beber, já temos que comprar lá os comprimidos para tomar junto também, né? E depois para a maconha foi um passo apenas, né? Aí foi para maconha, e da maconha aí foi conhecendo outras pessoas, né, que conheciam outros tipos de droga, né? Então, a maconha, ela tem um fator que fica muito claro para o pai prestar atenção, né, que o filho está usando maconha, pelo olho, pelo um apetite desordenado, né? Quando você vê o seu adolescente chegando em casa aí comendo que nem um leão aí, ó, fica atento, é a famigerada larica, né? Então, você fica atento, seu filho está com os olhos vermelhos, comendo que nem um leão, pode ter certeza que ele já deve estar com algumas dessas coisas, porque enquanto você está tomando bebida com esses comprimidos, né, não tem o efeito dessa apetite desordenada. Pelo contrário, a pessoa até vai se definhando. Mas quando entra a maconha, aí afeta essa questão da alimentação. Aí a criança, o adolescente passa a comer de uma maneira desordenada. Então, para muitos pais, falam, poxa, como que eu vou prestar atenção se o meu filho já está envolvido com maconha? Uma das principais coisas que você vai ver, que vai ser muito claro, vai ser isso aí. Essa apetite desordenada quando chega em casa e os olhos vermelhos. Pode chamar para conversar que ele já está envolvido com isso. Pastor, eu vejo que muitas pessoas têm a maconha como uma droga inocente. Como uma coisa, mas hoje é normal, né? A gente vê assim até, mas depois até num segundo momento, né? Não vou tocar nisso agora, é uma coisa que eu quero depois no segundo bloco do programa te perguntar. Mas você acha que é realmente uma droga inocente? Você acha que é uma droga de entrada? Como você vê a maconha em si? Então, Luana, como a gente tinha falado desde o começo, né, a gente colocando a bebida alcoólica como uma droga lícita, né, ou que é legal, legalizada e tudo mais, são tudo drogas. Né, o nome já diz, é uma droga, né? O nome já está dizendo, né? E sempre é dessa forma. É uma escalada. Vamos supor, uma pessoa que hoje está caído na sarjeta de tanto beber, ele não começou bebendo daquele jeito. Ele começou bebendo de maneira recreativa, como é o termo que eles utilizam, né? Uma pessoa que destruiu os seus neurônios de tanto fumar maconha, ele não começou fumando maconha daquele jeito também. Começou com baseadinho no final de semana para ir para o baile, para ir para a tarde dançante, para a matinê, né? E a mesma coisa vale para a pessoa que também se enterrou na cocaína também. Ele começou também cheirando uma carreirinha de cocaína no final de semana para ir para a balada. Então, todas as drogas, ela é gradativa. E, da maneira que nós estávamos falando, né, existem as drogas de entrada, que são as lícitas, que sempre acabam abrindo caminho para as drogas ilícitas. Então, se tratando de droga, não existe uma questão de uma droga segura, uma dosagem segura, né? Hoje, o pessoal que atua na área social por aí fala muito em usar aí o trabalho da redução de danos, né, que eu estava comentando contigo. E nesse trabalho de redução de danos, eles fazem o quê? Eles distribuem cachimbo nas cracolândias, distribuem seringas, distribuem até baseados, tudo com o discurso de redução de danos. E vem aqueles também que vêm com o discurso da legalização, descriminalização, para diminuir o crime, a criminalidade, o tráfico e coisa do gênero. Tudo isto é uma balela. Tudo isso aí é simplesmente uma maneira legal de destruir o ser humano, de destruir a sociedade, principalmente jovens e adolescentes, que é o alvo da droga, né? Com certeza. E a gente percebe que, assim, voltando lá no teu testemunho, né? Você comentou que você nunca chegou assim ao ponto de que muitos jovens chegam, de ter que sair, roubar para poder
sustentar o vício. Muitos chegam à loucura extrema para poder sustentar o vício, né? E causa danos irreparáveis para a família. Sim, agora você falou uma coisa bastante interessante, né? Danos irreparáveis para a família. Para a família. Né? Porque enquanto o jovem, o adolescente está ali se destruindo ali, a família sofre até mais do que ele, porque ele vive quase que 24 horas por dia num outro mundo. Você falou, é uma bolha, né? É um mundo paralelo. É um mundo Você me paralelo. né? Ele vive num mundo paralelo. Então ele está anestesiado 24 horas por dia, né? E a família, sim, que de fato sofre, né? A mãe que chega ali no final de semana, o filho sai, ela diz: será que eu não vou receber um telefonema que foi encontrado morto? Será que eu não vou receber um telefonema que está num hospital, num pronto-socorro, com um tiro? Né? A mãe nem consegue dormir enquanto ele está na noitada, na gandaia, no baile, na biqueira. Né? Então, a família inteira acaba sofrendo. A família inteira sofre até mais do que a própria pessoa. Então, isso destrói família. É porque é uma pessoa que vive em outro mundo. Ela vive desconectada com a realidade. Sim. Para ela realizar uma besteira, para alguém chegar ali e falar assim, vamos ali, tomar ali aquele comércio. E ela aí, eu acredito que seja assim. Mesmo que não seja da índole da pessoa, por ela viver nessa bolha, por ela viver fora dessa realidade dela, eu acredito que seja um passo para o abismo. Sim, acaba se envolvendo. E me fala uma coisa, por você ser de uma família cristã, você acredita, né, nesses momentos em que você vivia desconectado da realidade, você acha que a sua base cristã de acreditar em Deus e ter os ensinamentos que a sua família te passou, isso fez a diferença para hoje você estar aqui sentado e hoje você ser a pessoa que você é, ensinar tantas pessoas através do seu conhecimento sobre Bíblia, sobre as coisas de Deus? Sim, verdadeiramente. Isso aí tem um peso fundamental, né? Por isso que diz a palavra de Deus, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando crescer, envelhecer, ela não vai se esquecer daqueles ensinamentos, né? E uma coisa eu digo, né? Mesmo quando eu estava lá fora, lá, envolvido com todas essas drogas aí, sempre, todas aquelas palavras que eu ouvi dentro de casa, estava aqui na mente, estava no coração, e muitas vezes, por incrível que pareça, até nos momentos mais inesperados possível, vinha à tona aqueles ensinamentos que eu tinha dentro de casa, que eu ouvi na igreja. Por isso é muito importante você aproveitar esse período da criança, né, e instruir a criança nesse verdadeiro caminho de vida, né? Instruir a criança nesse verdadeiro caminho de vitória, né? Diz a psicologia, né, que o caráter, a personalidade de uma pessoa é forjado quase que em torno de 70% até os 7 anos de idade. Então, veja bem como a Bíblia tem o porquê de dizer: ensina a criança. No caminho que ela deve andar. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Por quê? Justamente porque hoje a própria ciência, através da psicologia, confirma isso. 70% do caráter, da personalidade da criança, do ser humano que vem ao mundo, é forjado até os 7 anos. Após os 7 anos, sobe esses 30%, que é uma parte mínima em que pode ser trabalhado, em que pode ser tratado. Né? Então, por isso que eu digo que é importante, né, ensinar, transmitir Alerta esses valores para as crianças. Papais e para as mamães prestar muita atenção nos filhos nessa idade, dar a base, né? Independente de a gente não estar aqui discutindo religião, né? Mas é impossível não dizer, porque você é de um berço evangélico, poderia ser de um berço católico, poderia ser de qualquer outra denominação, mas não é isso, são os ensinamentos. O que eu quero dizer é assim, no momento lá em que você estava desconectado da realidade, que você estava na tua loucura lá, se você me disse que isso vinha, mesmo assim isso vinha à tona. E eu achei bem interessante, né? Porque às vezes as pessoas não acreditam,
né, que a pessoa tem esses momentos e que isso possa vir à tona, mas faz todo sentido, que o que vai determinar se a pessoa vai por um caminho ou outro é aquilo que ela tem como base. Exatamente. E outra, né? E a criança, ela é como uma esponja, né? Muitas vezes você está em casa conversando, aqui, vamos supor, o pai e a mãe estão conversando, a criança está lá ou no game, ou com o carrinho, brincando lá, e você acha que ele não está ouvindo nada. De repente você fala uma coisa aqui, do nada ele chega lá e fala, não, mas não é assim não, é assim, essa. Ele estava ouvindo aqui o assunto, aqui estava prestando atenção. Ele estava no game, estava no carrinho, mas estava ali ouvindo, né? Porque ela é igual uma esponja, né? Absorve tudo ali, né? Então, é importante passar esses valores para a criança, né? E porque esses valores, mesmo que você não entenda, enquanto a criança ou o adolescente já enterrado nas drogas estiver lá, tudo aquilo que você passou para ele de bons valores, de bons princípios, fica gravado, fica registrado, não só na mente, mas no próprio coração da criança, né? E eu tive várias experiências como essa, e foi nos momentos mais terríveis, né? Porque, como eu ainda não falei, depois de me envolver com a bebida, com o cigarro, com os comprimidos, depois a maconha, depois a cocaína, né, eu vivi 12 anos enterrado nas drogas, né? E desses 12 anos, os últimos 5 anos, eu já não cheirava mais cocaína, porque para mim não fazia mais efeito. E então eu passei a injetar com seringas, né, a cocaína na veia. Foram 5 anos. Então a droga também tem esse aspecto, toda droga ele tem esse aspecto. A pessoa vai sempre aumentando a dosagem, porque se hoje um baseadinho deixa a pessoa legal, depois de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, aquilo ali já não vai ser mais suficiente, ele vai precisar de 2, de 3, de 4, e sempre vai aumentando. Toda droga é dessa forma. E assim também é a cocaína, né? E depois que chegou o ponto que eu não tinha mais efeito cheirando, eu passei a injetar a cocaína na veia, e injetar a ponto de ter 3 overdoses, né? E naquela época também... É Deus contigo mesmo, hein? É, só Deus, né? Deus te ama, Jesus te ama muito. É verdade, só mesmo pelo amor de Deus eu estar aqui. Se não fosse o amor de Deus, eu não estaria mais aqui. Mesmo porque, né, Luana? 3 overdoses. Mesmo porque... E além das 3 overdoses também, que perigo, não? As pessoas que, como a gente era tudo jovem naquela época lá, não se preocupava muito com a segurança, com a saúde, coisas do gênero. O jovem, né? ele não tem muito senso de preservação, né? Não tem esse senso de preservação, de asepsia. Então, compartilhava seringas e, de repente, além dessas overdoses que eu já tinha tido, começou a me chegar a notícia de pessoas que compartilhavam seringas comigo que tinham morrido de AIDS. Né? Aí você pensou, agora poxa, chegou a minha hora. Chegou a minha vez. Você estava lá na fila esperando sua senha ser chamado. Só que eu posso citar aqui pelo menos 3 pessoas que compartilhavam seringas comigo, os 3 morreram, né? E eram pessoas assim que eu tinha um convívio de compartilhar. Não de overdose, de doença mesmo. Morreu de HIV. Morreu de HIV. Então, literalmente, eu tinha essa convicção, né, que eu estava com HIV, e eu estava agora nesse quadro aí, em que eu já tinha perdido todo o controle, né? Porque uma coisa é certa, as drogas, elas sempre são apresentadas, né? O seu lado alegre, divertido, né? Recreativo. Deixar desinibido. Deixar você desinibido. A moça descolada. Exatamente. Só mostra esse lado, né? Então, das vezes, Luana, eu acredito que Deus permite pessoas como eu, que chega ali pertinho do limiar da morte, que volta para contar para esses jovens o lado que o mundo não vai te contar. Né? O mundo vai te contar o lado colorido, bonito, festivo, aquelas glamour. raves, né? Todo mundo muito feliz. O lado do glamour. Então, eu estou aqui hoje muito mais para contar o lado negro de tudo isso aí. Por quê? Porque você tem aqueles breves momentos ali de alegria, de euforia, mas se você tem 2, 3 horas de alegria, de euforia naqueles momentos, você vai ter, depois daquela euforia, depois daquela alegria, 4, 5, 6 horas de angústia profunda, de tristeza. É o que o pessoal chama de paranoia. A paranoia. Você sente
uma tristeza no coração, na alma, sabe? Tão grande, que muitas das vezes você pensa até em tirar a sua própria vida, de tão triste que você se sente. Então você vê que ela dá um pico, né? Dá aquele pico de euforia, aquele pico de alegria, aquele pico de emoção, e depois ela te joga lá embaixo na lona. Esse horário ninguém vê. Então, geralmente, uma pessoa, né, que é um jovem, um garoto, um adolescente de família, quando ele está indo ou para a igreja com o pai, com a mãe, ou então até mesmo para uma pizzaria, para jantar com seus familiares e tudo mais, ele é muitas vezes atraído por aquela mesa em que ele vê ali jovens e adolescentes com a mesa cheia de cerveja, cigarro na mão, dando risada, comendo. Fala, aquela vida é boa. Olha lá que vida é boa. Então, e muitas vezes a pessoa vai olhar aquilo ali e vai falar, poxa vida, olha lá, esses jovens são descolados, olha lá, com um copinho de chopp, cigarro na mão, e eu indo com a minha mãe, com o meu pai para uma pizzaria. Poxa vida, aquilo ali que é vida. Então, o inimigo, ele vai mostrar esse lado. Ele vai mostrar essa situação para você. Você está entendendo? Para o jovem, para o adolescente. Mas eu vim aqui para mostrar o outro lado oculto, que é o final daquele momento, né? Que isso vai se dar 2, 3 horas da manhã, quando ele já não está mais com os amigos, quando já passou o efeito, passa o efeito da euforia, mas depois vem o efeito da paranoia, o efeito da angústia, o efeito da tristeza, da depressão, da amargura, sem precedente. E você está sozinho nesse momento, no teu quarto, na tua casa, muitas vezes angustiado, amargurado, porque que nem no meu caso, que trabalhava, muitas vezes em um final de semana, aí, de uma sexta para o sábado, nem ia para casa e chegava a torrar o salário de um mês em uma noite, sabe? E depois chegava 3, 4, 5 horas da manhã em casa, sem nenhum centavo, sabendo que teria que trabalhar mais 30 dias, teria que arrumar dinheiro para condução, e tinha torrado tudo e estava sentindo um vazio enorme na alma, uma vontade de morrer. E sem contar que quando você olha para o espelho, nesse quadro de madrugada, você sente vergonha de você mesmo, porque daí você, sozinho ali na solidão do teu quarto, você vai ver que você não passa de um lixo humano. Você vai perceber que você está como uma verdadeira escória da sociedade. Você fala, que valor eu tenho, sabe? E aí cai a ficha, porque daí você vai ver que é diferente o discurso que você fazia no começo, porque o jovem que começa hoje, o adolescente que começa a usar hoje um baseadinho, tomar uma cervejinha, cheirar uma carreirinha, ele sempre vai falar assim, não, eu tenho controle. Quando eu quiser eu paro. Eu tenho controle. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para você, sabe? Eu cheiro, eu fumo um baseadinho, mas olha, se um dia eu não tiver com dinheiro na mão aqui, eu fico muito bem sem tomar uma cervejinha, eu fico muito bem sem fumar um baseado, eu fico muito bem sem cheirar uma carreirinha. Só que vai chegar um dia em que ele vai perceber que ele não tem o dinheiro, que ele não tem condições, mas ele vai tirar de onde não tem, vai correr aonde ele jamais imaginou, porque ele vai perceber nesse momento em que não é ele que domina aquilo, mas que é aquilo Está dominando ele. que está dominando ele. Então, quando você abrir os seus olhos, você vai acordar com essa realidade. O que eu dominava, me dominou. E me domina cada dia mais. Então, quando você cai nessa realidade, que começa a dar esse choque de realidade. Você fala, meu Deus, não é dessa forma. Eu não compro mais esse maço de cigarro quando eu quero. Eu sou obrigado a comprar. Eu não compro mais esse baseado quando eu quero. Eu sou obrigado a comprar. Sabe? Então, o que eu costumo dizer para as pessoas, a propaganda do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, é essa. Não vai na onda do teu pai, não vai na onda da tua mãe. Ele só sabe falar não para você. São quadrados. São quadrados, retrógrados. Tudo que ele fala para você é não, 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 não. Não sai outra palavra da boca do teu pai. Agora aqui comigo, você só vai ter sim. Entendeu? Com o teu pai aí, nesse sistema quadrado, retrógrado, de religião, tudo é proibido. Tudo é proibido. Aqui não. Aqui tudo é liberado.
né? Então, aqui você tem liberdade. E ele consegue convencer um jovem, consegue convencer um adolescente que ele não tem liberdade. É verdade. Poxa vida, eu nesse sistema religioso, esse sistema quadrado e retrógrado do meu pai, eu não tenho liberdade para beber, não tenho liberdade para fumar, não tenho liberdade para fazer nada, tudo não pode, não pode. E do outro lado eu tenho essa liberdade. Então, ele entra com essa propaganda de que ele tem a liberdade de fumar, ele tem a liberdade de cheirar, ele tem a liberdade de injetar cocaína. Entendeu? E aquilo que é legal. E aquilo que é legal. E até que um dia ele acorda e vai falar assim, não, eu não tenho liberdade nada disso. Você olha no espelho de madrugada. Você olha no espelho de madrugada e fala assim, não, eu não tenho liberdade nenhuma. Entendeu? Estou preso. Eu levei esse choque quando eu peguei, parei e fiz essa reflexão, sabe? Eu sou obrigado a fazer tudo isso. Antes, sim, eu era livre. Hoje, não. Hoje eu sou obrigado a fumar. Hoje eu sou obrigado a cheirar. Hoje eu sou obrigado a injetar cocaína. Tudo aquilo eu era obrigado. Eu não fazia mais porque eu queria. Você estava preso. Estava preso, entendeu? E sabendo que estava com os dias de vida contados. É isso que é mais triste. Então, o jovem que está nos ouvindo hoje, o adolescente que está nos ouvindo hoje, precisa entender esse lado aí escuro nunca vai ser divulgado, nunca vai ser propagado. Essa liberdade é ilusória. Essa é a ilusória, verdade. é ilusória, é uma verdadeira prisão. Toda pessoa que está na cocaína, na maconha, no cigarro, na bebida, ele não tem a liberdade de escolher essas coisas. Você sim, que não fuma, que não bebe, que não cheira, você sim é livre, porque você tem a liberdade de dizer não para a bebida, porque você sabe que ela te destrói o fígado. Você tem a liberdade de dizer não para a maconha, porque ela destrói o teu neurônio. Você tem a liberdade de dizer não para a cocaína, porque ela corrói o teu sistema. Então, você é livre. Você não é preso. Pelo contrário, aqueles jovens que te apresentaram como livres, como descolados, são todos presos e colados a todos esses vícios, venenos. né? Meu Deus. E quando a gente conversou, você também me falou sobre uma pergunta que eu te fiz, né? Que é sobre aquelas famílias que se desesperam e falam, não, porque eu preciso internar. Porque tem famílias que gastam o que tem, o que não tem, pega aquele adolescente ou até mesmo aquela pessoa que já está em fase adulta e interna. E aí depois ouve-se dizer que a pessoa sai lá da clínica super bem e daqui a pouco o que acontece? Recaída. E aí você me falou uma coisa bem interessante, que na sua opinião, obviamente, né, que a gente está aqui discutindo opiniões, isso não funciona, né? Que a pessoa ela precisa se convencer de que chegou e que isso faz mal. Explica um pouquinho sobre como foi isso para você. Como caiu sua ficha? Sim, Luana, é como você falou, né? Muitas mães, quando está ali no desespero, por ver o filho nessa situação, por ver o filho nesse quadro, ela vai tentar buscar socorro em todo quanto é lugar. E muitas vezes mães chegam até a gente e falam, vai lá, tenta convencer o meu filho a se internar numa clínica, né? E, na realidade, a gente não tem que convencer um jovem, um adolescente, a se internar ou a ser internado, né? Uma coisa que a gente pode fazer para ajudar é fazer com que ele entenda o nível em que ele está, onde ele chegou. Porque, geralmente, quando você vai conversar com qualquer jovem, que a mãe falou assim, vai lá, conversa com ele para ele se internar, todos eles têm em mente que eles estão no controle da situação. Sabe? A minha mãe, que é muito exagerada, meu pai, que é muito exagerado. Não, eu não sou um cara assim, tão dependente assim. Eu consigo, sabe? Se eu precisar passar um dia, 2 dias, sem fumar, sem cheirar, eu passo numa boa e tal. Eu tenho controle. Eu não estou totalmente Todos que você dominado. vai, a pedido da família, conversar, ele te dá essa... Vem com essa resposta, com esse argumento, que a mãe está exagerando, que o pai está exagerando. Tudo loucura da cabeça dos outros. Tudo loucura Mas, da na cabeça verdade, é dos porque ele outros. quer ficar. Ele ainda está achando Exatamente. graça. Ele está achando que está no bem controle. ainda. Que está no controle. Então, a gente tem que mostrar para ele que ou agora ou amanhã
ele vai cair nessa realidade que ele não controla mais aquilo ali. E que ele precisa reconhecer que ele não tem mais o domínio e o controle daquilo ali. Porque enquanto ele não reconhecer que ele não tem mais o domínio da cocaína, não tem mais o domínio da maconha, que é a maconha, que é a cocaína, que o domina, enquanto ele não cair essa ficha, ele não vai conseguir sair dessa realidade em que ele vive. E você teve esse momento de reflexão. E como que foi essa virada de chave, essa sua conversão? Porque você me falou que você encontrou uma pessoa, um amigo, estava indo para a igreja e você, do jeito que estava, foi. Sim. Então, converteu, virou isso. A chave de uma hora para outra. Sim, foi literalmente isso aí, como você disse, né? Uma virada de chave, né, Luana? Na verdade, foi o Espírito Santo de Deus que pegou você pela mão e falou, peraí, vamos lá. Porque é o seguinte, nesse sistema que eu estou dizendo, é que a pessoa precisa vencer, porque quando é narrado lá na Bíblia a história do filho pródigo, que pegou o dinheiro do pai, saiu, gastou, torrou, com meretriz, com bebida, com droga, com tudo, né? Para que houvesse uma mudança na vida dele, teve que cair a ficha. A Bíblia diz que ele caiu em si. Quando ele caiu em si? Quando um belo de um dia ele vai colocar a lavagem para os porcos comer, e ele estava com tanta fome que ele sente vontade de comer a lavagem dos porcos. Ali ele teve um choque de realidade. Ele parou e falou: meu Deus, eu estou aqui sentindo vontade de comer a lavagem dos porcos que eu estou cuidando, enquanto lá na casa do meu pai, o funcionário mais simples dele tem uma alimentação maravilhosa, e eu aqui querendo comer a lavagem do porco. Calma aí, eu vou voltar, vou ter com o meu pai, eu vou pedir para o meu pai, não precisa me aceitar como filho, não quero ser aceito como membro da família, me aceite como um diarista. A Bíblia usa o termo jornaleiro, né? Que era a pessoa que trabalhava por uma jornada, que hoje a gente diz que é um diarista. Sim. Ou seja, papai, não precisa nem me registrar, não quero 13º, nem férias. Me contrate como diarista na tua fazenda. Foi dessa forma que ele voltou. Ou seja, quebrantado, humilhado, reconhecendo o nível em que ele desceu, né? E voltando não mais querendo toda aquela pompa de filho do fazendeiro, mas simplesmente querendo ser um diarista saudável, que poderia todos os dias se assentar à mesa e comer uma refeição de humano. Foi isso que aconteceu comigo. Eu cheguei num dia em que eu falei: poxa vida, olha, por incrível que pareça, de todos os meus irmãos, eu sempre fui o que tive o melhor salário de todos, né? Eu mexia com baile, era DJ, e além disso era técnico na área de elétrica, tá? Ganhava muito bem, tinha tudo isso aí. Só que, em contrapartida, eu era o pior de todos. Eu era o pior de todos, não tinha nada. Torrava tudo. E não bastando isso, eu estava vendo o meu próprio físico sendo queimado, destruído. Eu estava seco, esquelético, né? Os meus braços aqui eram só vergões de tantas picadas, né? Porque injetava agulhas assim, era 30, 40 picadas por dia, né? Aqui nas costas das mãos, aqui. Eu olhei, eu estava como um traste, né? Olhando para mim no espelho, vendo os meus irmãos, vendo a família que eu tinha e o nível em que eu estava. E já tinha passado por 3 overdoses. Então, eu olhando para o espelho, vendo aquele lixo humano que estava ali, eu cheguei à seguinte conclusão: só me resta 3 destinos: morrer baleado aí, ou por polícia ou por ladrão, morrer de overdose, ou então de HIV, porque 3 que compartilhavam seringa comigo já morreram, e eu estou seco, esquelético, e usando toda essa droga. Então eu cheguei naquele momento, eu tive esse choque de realidade, tinha convicção, eu não duraria mais um mês naquele estilo de vida. Então
eu falei, se Deus existe, Ele está vendo dentro do meu coração que eu não tenho mais prazer nesse estilo de vida. Eu não tenho prazer na cocaína. A cocaína me dominou, eu não tenho mais prazer na maconha, ela me dominou, não tenho mais prazer na bebida, ela me dominou. Ou seja, me tornei escravo de tudo aquilo. Me tornei escravo. E eu não tenho mais forças de me sair, de me libertar dessas algemas, dessas amarras. E eu tive essa conversa olhando no espelho com Deus. E falei, se o Senhor existe, o Senhor sabe dentro do meu coração que eu não quero mais isso para mim, eu não tenho mais desejo. Eu só estou aqui porque eu estou preso a tudo isso. E é o que, às vezes, muitas pessoas precisam ouvir de alguém. Talvez estejam ouvindo agora, sabe? Talvez muitas pessoas olham para esse jovem, para esse adolescente e falam, não, ele não quer sair daí. Ele não quer uma mudança de vida. Não, ele quer sim uma mudança de vida. Só que ele tem a consciência que ele está dominado, algemado e amarrado por tudo isso e que o destino dele é morte. Mas alguém precisa dizer para ele, não, tem uma saída, tem uma solução. E é o que nós estamos dizendo para esse jovem, para essa mãe, para esse pai que está nos ouvindo aqui, que tem um filho, que tem um adolescente, que tem um moço nessa situação. Talvez ele precise ouvir de alguém. Não, isso tem saída, isso tem solução. E quando a pessoa ouve isso de alguém que nunca foi usuário de droga, ele diz assim, você está dizendo que tem saída, que tem solução, porque você não sabe o quanto é terrível essa prisão da cocaína, o quanto é terrível a prisão da maconha, o quanto é terrível a prisão da bebida alcoólica. Então, hoje, essa pessoa está ouvindo de alguém que esteve preso a tudo isso, dizendo assim, é possível sair dessas prisões, é possível sair, se libertar dessas algemas. E eu fiz dessa forma. Eu conversei, tive essa conversa franca e sincera com Deus e falei assim, se o Senhor existe, o Senhor sabe que eu não quero mais esse estilo de vida. E eu saí dali e encontrei com um camarada que me vendia cocaína. Só que já tinha ido para uma igreja, já estava convertido. Que benção. E eu falei para ele, você acha que tem jeito para a minha vida aqui agora? Ele falou, poxa, você lembra? Eu vendia cocaína para você, olha onde eu estou hoje. É lógico que tem. Eu falei, então se tem, eu quero isso hoje. Eu estava, Luana, 2 dias, 2 noites, sem dormir. Porque o que acontece? Quando você injeta cocaína e bebe, dá um efeito tão devastador que você não cai. Você bebe e não cai, porque a cocaína, ela faz um tipo de um contrapeso com bebida alcoólica. Entendeu? Então, uma pessoa que está sob efeito de cocaína... Zumbi. Uma pessoa que está sob efeito de cocaína, ele toma uma quantidade... ele toma uma dose cavalar de bebida alcoólica e não cai. Então, nesse inteirinho aí, eu estava 48 horas nesse sistema. No ar. No conhaque, injetando cocaína na veia. Conhaque, injetando cocaína na veia. 48 horas. Nessa situação. Eu entrei dentro da igreja com ele, rangendo os dentes, sabe? Entrei rangendo os dentes, cheguei ali, sentei numa noite de domingo, e comecei a ouvir, as músicas, os louvores que estavam sendo cantados ali, muito gostoso e tudo mais, mas de repente, como se fosse uma voz, começou a falar dentro de mim, olha, você já ouviu essas músicas, legal, agora sai daqui, porque daqui a pouco eles vão começar a falar para quem quer virar crente, Quem quer virar crente, vem para frente, nós vamos orar, que na realidade é quem quer se converter, quem quer receber Jesus, como Senhor Salvador. E vão começar a chamar, vão forçar a barra, sai fora agora. E aí, em vez de sair fora, eu falei para o Ivair, que estava comigo, que me levou, eu falei assim, olha, vai lá, fala lá para o pastor, que eu quero colocar a minha vida nas mãos de Jesus agora. Ele falou assim, mas não é agora que é feito isso. Isso é feito depois. Você estava com medo de desistir. Isso é feito depois que prega. Agora ainda está nos louvores aqui. Então, porque a Assembleia de Deus tem isso aí, tem a parte do louvor, canta o coral, canta os jovens, canta uma banda aqui e tal, canta isso, aquilo outro. Depois que passou os departamentos musical, aí entra a palavra, e depois da palavra é feito esse convite para quem quer receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, quem quer ter um verdadeiro encontro com Jesus,
E eu falei assim, não, vai lá e fala que eu quero agora. Eu falei, não, mas isso é só depois da E pregação. aquelas vozes, e você, eu preciso rápido. Eu falei, não, tem que ser agora, ajuda. tem que ser agora, tem que ser agora. Aí ele falou assim, então tá bom, foi lá, falou lá para o pastor, né, que é uma igreja enorme lá de Perus, né, a catedral lá de Perus, né, Conheço. uma igreja muito Era o grande. pastor Benjamin na época? Pastor Benjamin na época, pastor Benjamin. Uma igreja muito grande na época. Aí foram lá e falaram, né, para o pastor lá, assim, pastor, estou aí com um rapaz aí, e ele falou que não pode esperar depois da pregação, porque ele quer colocar a vida dele na mão de Jesus agora, tem que ser agora, no meio do culto aqui. Pararam o culto na Assembleia de Deus lá em Perus. Pararam o culto, falou, diz que tem um rapaz que quer Uma colocar catedral a vida na mão de... gigantesca. colocar a vida dele na mão de Jesus agora, né? E aí, então, toda a igreja ficou suspensa, falou, nossa, quebrou todo o ritmo do culto, porque um rapaz quer colocar a vida nas mãos de Jesus agora, nesse instante, E aí, então, quando fala para o jovem se levantar... E essa igreja é a igreja que seus pais congregavam? Isso, Eles estavam lá? É isso que eu ia dizer, é isso que eu ia dizer. E eu ansiosa. Então, que quando, Eu já estou aqui. Quando falaram assim, então tem um jovem aqui que falou assim que não pode nem esperar o final do culto, que ele quer colocar a vida dele nas mãos de Jesus agora. Então, lá, todo mundo me conhecia, porque eu era o neto do pastor, né? Não do pastor Benjamin, mas o meu avô era um dos pastores da Assembleia de Deus de Perus, né? Ele era um dos pastores de lá, né? Ele era pastor regional. Então, eu era o neto do pastor Agenor, que toda a Catedral de Perus conhecia o meu avô como pastor. Eu era o filho do regente do coral, né? Eu era irmão do maestro da orquestra. Eu era o filho da líder do círculo de oração. Eu era o irmão dos músicos e musicistas daquela orquestra. E todos conheciam e sabiam o meu nível de envolvimento com as drogas. Todos ali sabiam da minha história. A minha história era conhecida por todos. Então, quando eu me levantei para ir para frente, a igreja inteira ficou abrindo a boca e foi como a igreja pentecostal, né? Aí foi glória a Deus, foi aleluia, foi Imagina aquele movimento seu pai enorme. e sua mãe no meio daquilo tudo, estou ficando até emocionada. Exatamente, foi um negócio assim, descomunal, todo mundo, pessoas com a boca aberta, o olho arregalado, não é o Josué, é ele, não, será que é ele? Não, é ele mesmo, ninguém acreditou, né? Então, foi aquele mover dentro da igreja, né? Aquele negócio intenso ali. E quando eu comecei a caminhar para frente, sendo conduzido pelo Ivair para ir lá e receber aquela oração, fazer a confissão, eu já estava assim chorando copiosamente, mas chorando mesmo, me banhando em lágrimas. Mas era um choro diferente de todos aqueles choros das noites anteriores, das noites de paranoia, de angústia. Ali você já sentiu que tinha liberto. Sim. Sabe já estava se sentindo liberto. Sabe por que eu comecei a chorar mais ainda, Luana? Porque eu entrei dentro da igreja drogado. Eu estava drogado. 48 horas no ar. Eu entrei dentro da igreja drogado. 12 anos nessa vida. Eu estava um lixo. Eu estava 48 horas usando droga, bebendo. Eu estava com cheiro de bebida, com cheiro de maconha, com a cara de quem estava 48 horas sendo dopado. E o que eu achei mais lindo foi o seguinte, que eu senti naquele instante, mesmo naquele quadro deplorável, eu me senti sendo abraçado por Jesus. Eu falei, puxa, como alguém tão lindo, tão maravilhoso, tão poderoso quanto Jesus se importa com um lixo humano desse? Se importa com alguém que está nessa situação que eu estou. 2 dias sem tomar banho na rua, fedendo bebida, fedendo cigarro, fedendo maconha. E depois as pessoas me abraçavam, eu estando nessa situação também. Foi um negócio assim muito forte, sabe?
E eu fiquei aquele período todo só chorando, chorando, chorando. E eu saí dali, voltei para o meu lugar e fiquei enquanto ele chorando. Não me lembro de mais nada depois disso aí. E você está fazendo chorar também. Você para com isso. Você para com isso. E foi assim, sabe, um negócio interessante. Né? Você veja bem, 12 anos, fumando cigarro, bebendo, fumando maconha, injetando cocaína na veia. Eu nunca estive internado nem um dia em nenhuma clínica de recuperação. Eu entrei nesse dia, nessa situação dentro da igreja, e saí de lá liberto, literalmente, da noite para o dia. Literalmente, não é figurado isso aqui, literalmente, de todos esses vícios. De todos esses vícios, sem nunca passar por uma clínica de recuperação. Ninguém acredita, fala assim, não, isso aí é fogo de palha. Daqui 2 dias ele está de novo, daqui uma semana... Quantos anos fazem? Já tem, vai fazer 30 anos quase. Que testemunho forte, eu falei que era forte. Falei que era um testemunho forte e a esperança, muita esperança. E outra, né? E sem contar, né, que depois que a gente teve essa experiência, né, fui liberto de tudo isso, né? Aí você fica naquela assim, poxa vida, né? Mas eu tinha a questão lá do compartilhamento de agulha, seringas com as pessoas. Eu estava seco, esquelético. Né? Quase que eu encerro sem você falar, né? Então, eu estava seco, esquelético e tal. Aí eu fiquei naquela situação, vou ou não vou para o Emílio Ribas? Vou ou não vou? Fazer o teste. Eu sei que, às vezes, nós estamos falando com pessoas aqui que podem não acreditar que Deus fala com seres humanos, tá? Mas Deus fala com seres humanos. Você acreditando ou não, Deus fala com seres humanos, né? E manda recado de uma pessoa para outra, né? E em um dia, chegou, num sábado, na casa da minha mãe, eu morava lá com ela, na casa da minha mãe, chegou lá um jovem, que ele era transformista, ele era homossexual, travesti, e ele tinha se convertido. Fazia pouco tempo que ele tinha se convertido. E tanto é que ele ainda não tinha removido os seios, ele ainda tinha seios ainda, tal, mas já estava vestido como homem. E quando ele entrou dentro da casa da minha mãe, faziam 3 meses que eu tinha me convertido. 3 meses que Deus tinha me libertado de tudo isso aí. E eu estava inseguro de ir para o Emílio Ribas, porque naquela época fazia o exame de HIV no Emílio Ribas. Eu estava inseguro de ir para o Emílio Ribas. Aí, quando ele entrou na casa da minha mãe, do nada, ele olhou para mim e falou com toda a autoridade. Ele disse assim, jovem, hoje, Deus está entrando na tua corrente sanguínea, purificando teu sangue. Eu desabei naquela hora, porque eu entendi o que ele estava falando, quando ele disse, eu estou entrando na tua corrente sanguínea e purificando o teu sangue. Ali, eu criei coragem. Eu fui até o Emílio Ribas, eu fiz o exame, e conforme Deus me disse que tinha purificado meu sangue, eles falaram assim, você não tem nada no teu sangue, por que você está fazendo exame? Eu falei, porque eu compartilhava a seringa com 3 pessoas que morreram de HIV. Eu falei, você não tem nada, seu sangue está puro, perfeito, maravilhoso. Eu falei, glória a Deus, e hoje estou aqui. Né? Muito obrigada por compartilhar conosco esse testemunho lindo, maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Amém. Acredito que vai alcançar muitas vidas. Olha, quem quiser conhecer melhor o pastor Josué, eu estou atrasada aqui no horário, né? A gente passou um pouquinho, mas depois a gente vai ter outras oportunidades, né? Vou ver se eu te chamo para uma live para a gente continuar esse bate-papo. Muito mesmo, obrigada por compartilhar. Quem quiser conhecer um pouco mais, qual que é o seu canal? Libertação na Palavra. Libertação na Palavra. Não deixe de acessar o canal no YouTube do pastor Josué. E tem também o curso, né, que fala sobre assuntos escatológicos, para você que nunca ouviu falar sobre escatologia, que é o estudo das últimas coisas, né? Isso. Então, para você que vai entrar lá no canal, a gente trabalha da seguinte forma, tá? Você vai ter, quando você abrir lá o canal lá, você vem na aba aqui embaixo, você tem vídeos. Então, nos vídeos, você vai ter lá uma média de 200 mensagens. Para quem for assistir a gente pelo YouTube, a gente vai colocar aqui. Ah, tá.
Tá? Então, tá Então a joia. gente coloca aqui Isso. no YouTube. Então, quando você entrar na aba lá, vídeos, tem uma média de 200 mensagens, que é tudo em torno de 20 minutos cada mensagem. E depois, no ao vivo, já vai ser outros temas, né? Que eu abarco geopolítica e faço um link com a escatologia bíblica, né? Mostrando o que está acontecendo no cenário mundial, na geopolítica, e o link que isso tem com a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Os últimos acontecimentos que está reservado para o mundo. Então, aí entra o que você tinha falado do curso de escatologia, maravilhoso, né? é um curso que eu acompanhei ali, né? De perto, e é só bênção. Eu quero agradecer muito a Luana, que ela também tem uma participação nesse curso, o André, o esposo da Luana também, né, que eu chamo ele brincando de diretor, é o nosso diretor, que é um curso muito bom, é um curso de 10 horas de audiovisual, estritamente embasado na Bíblia, né? A gente explica de maneira cronológica todos os próximos acontecimentos que vai acontecer no cenário global, né? Então, vem numa sequência cronológica o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, tribulação, grande tribulação, milênio e juízo final. Tudo em ordem cronológica. Um curso muito bom mesmo, são 10 horas de audiovisual e é um curso que ele é vitalício, ele vai ser para sempre seu, você pode estudar quando, como e a hora que você quiser, e ainda pode te servir como um material de pesquisa. Maravilhoso. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a audiência de vocês e até o próximo sábado. Muito obrigada e até mais. Obrigada, pastor. Eu que agradeço a Luana e agradeço a todos aqui do Família em Pauta. Família em Pauta, e siga o Família em Pauta.